eu achava assim que meu produto já tinha um formato assim definido e que a gente poderia atender qualquer empresa, né? E não é dessa forma. Muitas vezes ele contrata por outros fatores, né? Então você no levantamento acaba percebendo quais são os fatores, né? Exatamente, o cliente diz, né? Eu costumo dizer que sempre o cliente te diz o que ele quer, aquilo que ele está contratando, qual é o fator. Olha, eu tenho esse problema. E muitas vezes a pessoa que é muito especialista, ela não escuta, ela quer vender a solução, sabe? E não quer ouvir o problema que o cliente fala. Sejam bem-vindos a mais uma live. E olha, essa é uma live de entrevista, onde eu convidei um empresário, uma pessoa que tem uma empresa de TI, para poder compartilhar o que ele tem feito e tem dado certo. E hoje o meu primeiro convidado é o Williams. Williams, muito obrigado, seja bem-vindo a essa live. E, cara, espero te perguntar várias coisas aqui e obrigado pela sua disponibilidade de compartilhar. Eu que agradeço, Ronald. É um prazer aqui estar conversando com você. Nosso mestre, né, na área de vendas, uma pessoa que tem me ensinado muito aí. Muito obrigado pelo convite. Williams, então antes de eu começar a live, eu vou fazer uma pergunta para você. Nos últimos 2 meses, você fechou entre 10 e 50 mil em novos contratos? Fechamos. Nós fechamos aí um pouco mais de 30 mil reais em contratos. Então, ótimo. Então, pelo menos eu estou trazendo uma pessoa aqui que tem propriedade para falar. Ótimo. Então, beleza. Só checando, tá? E olha que eu não era da área de vendas, né? A formação é técnica. Eu embarquei nessa jornada com você agora, né? Foi, né? Mas isso que eu vou te perguntar também. Mas antes de eu saber, eu queria saber o seguinte. Sua formação é técnica. Uhum. Como que você começou? Por que você virou empresário? Bom, eu me formei, né, em processamento de dados, né? Sou do Mackenzie, né? E eu sempre gostei de tecnologia. Sempre gostei da transformação digital, né? O que você pode tá fazendo na época eu sou um pouco antigo, né? Da época do mainframe, então da época do microcomputador, então gostava muito disso, né? E resolvi estudar na tecnologia, via como sendo uma grande oportunidade na minha carreira, né? Certo. Isso que na faculdade que você disse? Exatamente, Tá. na faculdade. E você terminou a faculdade, já começou abrindo empresa ou você chegou a trabalhar, foi funcionário? Não, eu comecei estagiando numa empresa, uma multinacional, depois passei por outras empresas e há 11 anos atrás eu saí de uma grande construtora aqui brasileira, né? Eu fui gerente de TI numa construtora, já tinha concluído MBA, já tinha feito cursos assim fora do país, né? E eu estava muito ansioso em trabalhar por conta própria, né? Eu estava muito... você tinha essa vontade? Tinha. Você era gerente de TI da construtora e já tinha essa vontade? Quando eu fiz o MBA na FGV, eu fiz um MBA específico para empreendedorismo, né? E eu tive contato com muitas pessoas. E aí, quando eu fui para fora do país, né? Fui para Berkeley para estudar, fui para Ohio para estudar também sobre o tema. E durante a viagem, a minha cabeça ficou borbulhando de ideias, né? Então, eu voltei de férias. Falei, você tirou férias para estudar lá? Tirei férias, voltei de férias, e quando eu voltei de férias, saí da empresa que eu trabalhava e comecei a colocar as ideias em práticas, né? Isso há 11 anos atrás. Caramba, cara. E assim, então você começou a enxergar essa possibilidade de abrir empresa, convivendo com outros empresários, e quando você foi estudar nos Estados Unidos, né? Você foi fazer MBA, Exatamente. Não foi isso? Eu fiz MBA aqui no Brasil, né? Na FGV, e o MBA permitia fazer um módulo de extensão, né? Em 2 faculdades americanas. Eu fiz em Berkeley e fiz em Ohio. Poxa, cara, que legal. legal. E aí acabei tendo várias ideias assim de negócio. Então, mas aí que tá. Você, então, era gerente de TI de uma multinacional, de uma empresa. Era multinacional? Não. No momento, naquela época ainda não. Mas era uma grande construtora brasileira. Isso. E aí você abriu.
Como é que foi esse processo de pedir demissão para começar teu negócio? Isso foi fácil na época? Foi Assim, fácil. foi? Foi fácil. Eu já não tava muito assim dedicando tanta atenção. A empresa já estava percebendo isso também, então Uhum. não foi difícil não. E E financeiramente falando, eu recebi um foi bom uma dinheiro decisão? quando eu recebi um bom dinheiro quando saí da empresa, né? Isso ajudou a me capitalizar para a abertura da empresa e manter as despesas pessoais, né? Certo. Então, isso não foi um problema para Não mim. foi um problema. Entendi. Uhum. É engraçado, né? Legal conhecer essas histórias, né? Porque cada empresário tem uma É, história diferente. Isso para você foi tranquilo. Muito legal saber. Enfim, e aí? Aí você abriu a empresa, como é que foi seus primeiros clientes? Da onde que eles eu vieram? vieram. Bom, quando eu saí da construtora, né? Eu lembro que eu fui na sala do presidente para me despedir e acabei me encontrando com o genro dele, né? E aí ele perguntou o Ah. que eu ia fazer. Aí eu falei para ele que ia abrir uma empresa, ele falou: a minha irmã tem um escritório de advocacia que está precisando de alguém. Aí, na semana seguinte, eu conversei com a irmã dele, né? E Uhum. a gente fechou o contrato. E assim, continua comigo até hoje, né? É o meu primeiro cliente e o Caramba! mais antigo, assim. Eu tenho um carinho enorme, assim, por eles, né? Uhum. E Gosto muito. engraçado, né? O genro do dono, do presidente, ele te chamou porque ele já te conhecia ali, ele já sabia que você Conhecia. era responsável e cuidava da área, né? Exatamente. E por muito tempo o crescimento da empresa foi baseado em indicações, né? Pessoas que conheciam o meu jeito de trabalhar, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que com valores assim muito bem marcados, sabe? Então Sim. aprendi com meu pai a parte valorização do trabalho, né? A hierarquia. Eu tive sorte também de estagiar numa empresa muito boa, então eu tive pessoas que trabalhavam comigo, né? Enquanto eu era estagiário, que me deram uma formação técnica e de valores, e isso eu Uhum. carreguei para a carreira toda, para a carreira inteira, né? Uhum. Entendi. Então, o Então, profissionalismo, né? além da parte técnica, tinha Uhum. também, tem essa sua questão, né? O Esse profissionalismo e a profissionalismo, esse jeito dedicação. e a dedicação. Isso Exatamente. realmente faz diferença. E não é à toa que você recebeu várias indicações depois, né? Uhum, exatamente, exatamente. E, enfim, e aí você fechou, então, ela como primeiro cliente, esse É, escritório. E aí, como é que vieram os próximos? O negócio veio acontecendo e tal. Foi rápido, assim, o primeiro ano, como é que foi? a gente foi tendo um crescimento assim, uma média de crescimento de 10% ao ano, sabe? Então, Né? foi crescendo bem, né? Hum, Então, em um ano a gente já pagava as contas do que eu tinha para a empresa, aí começaram depois a contratação dos primeiros funcionários, né? Então, praticamente assim, nos 6 primeiros meses eu trabalhava sozinho, né? Eu tinha um é laptop mesmo. de um lado para o outro em São Paulo. A gente está aqui em São Paulo, né? Aham. Então, de um lado para o outro, visitando o cliente, um cliente ligava, a gente parava o carro, ligava o computador, acessava remoto o cliente, ajudava. Então, por Aham. um período foi assim. Aí depois a empresa vai crescendo aos pouquinhos, contrata o primeiro funcionário, segundo, Aham. terceiro. E hoje a gente está com uns 30 mais ou menos. Uns 30 funcionários? Exatamente. Poxa, sensacional. Mas, ó, eu quero voltar só um pouquinho aqui nessa Uhum. fase desses primeiros anos, tá? Porque, assim, os clientes, eles começaram a te indicar e Uhum. você começou a crescer. Você pegou, então, você até falou que no primeiro ano foi rápido, você já conseguiu pelo menos se sustentar. Ok. Uhum. Mas, enfim, o que você atribui essa indicação e esse crescimento rápido? Foi por conta do seu profissionalismo mesmo? Quando você visitava cliente, o que você achava que era diferente? Porque alguma coisa é diferente, Williams. Uhum. Assim, não é normal, sabe, uma empresa crescer tão rápido assim, né? Uhum. Uhum. O que Acho que você acha que foi diferente? eu acho que são dois fatores, o Ronald. O primeiro é relacionamento, sabe? O Certo. segmento que a gente atua, tem muitas empresas por aí, né? Aqui em São Paulo tem centenas, A milhares de empresas no meu infraestrutura. segmento. Tem muitas empresas. Então, assim, o primeiro ponto foi relacionamento. Você tem que estar entendendo o que o cliente precisa e você se comportar como parte do time dele, né? E o segundo ponto é que a gente não se limitou a só resolver problemas. A gente atua também como se fosse um gestor de TI, né?
atuar de forma estratégica para o cliente não achar que a gente só está lá apagando incêndio e resolvendo problemas, e a gente poder olhar um pouco adiante. Tá? Então, isso foi sempre assim? Desde o primeiro cliente? Foi sempre assim. A gente sempre procurou não ser um TI reativo, né? Só apagar incêndio. A gente sempre procurou trazer os dois serviços, né? A parte técnica e a parte de gestão. Entendi. Dá um exemplo. Conta de um cliente seu, algum que passe pela sua cabeça, que você visitou, que o cliente queria contratar só o serviço técnico, e aí você começou a oferecer a gestão também. Conta algum exemplo de alguma vez que você fez isso, e como que o cliente ele enxerga isso? Porque muitos clientes, eles não têm gestão. Então, eles não têm nem o que comparar. Por exemplo, tem coisas que eu não sei que existem. Sabe? Então, e aí se uma pessoa começa a fazer para mim, eu falo, caramba, isso tem também? Então, como é que é isso, sabe? Porque, realmente, eu consigo imaginar você falando aqui, você oferecendo esse serviço e isso impressionando o cliente. É do tipo, fala, cara, esse cara é diferenciado. Mas fala mais sobre isso, conta mais sobre isso. Que tipo de atividade você fazia, sabe? Como que era esse acompanhamento? Conta aí pra gente. Quando a gente atua com pequenas e médias empresas, essa empresa não tem um gerente de TI atuando na área. Ele muitas vezes tem lá um diretor administrativo, financeiro, um gerente, muitas vezes é o dono, né? E ele acaba muitas vezes tomando decisão com base em indicações, né? Ele tem um amigo que na empresa dele funciona de um jeito, e ele quer aplicar para a empresa dele aquilo que muitas vezes ele vê na casa dele ou o amigo indicou, né? Então a gente conseguia muitas vezes a gente pegava no início do contrato e falava, olha, aonde você quer chegar? Quais são os seus problemas? Então ele acabava relacionando para nós todas as oportunidades, né, e os gaps que ele tinha, e a gente ia trabalhando como se fosse um projeto pontual, apresentando alternativas, né? Então, mas essas perguntas de aonde ele quer chegar e os problemas eram relacionadas a TI ou você perguntava em geral? Ele poderia falar qualquer coisa? Em geral. Em geral. Eu perguntava de tudo, né? A parte de TI, com o tempo a gente conhecia, né, o ambiente dele, a gente conhecia como estava tudo operando, né? Mas a parte estratégica muitas vezes ficava na cabeça do gerente ou do diretor. Então, quando a gente começava a perguntar, puxa, mas como é que você controla, por exemplo, despesas aqui na empresa? Puxa, eu tenho um contrato com o fornecedor A, B e C. Você já pensou você já sabe quanto você gasta com TI por mês, por ano? Eles não sabem, né? Então, aí a gente começava a relacionar fornecedores, contratos. Isso quando a gente está falando só de despesas, tá? Sem a gente depois entrar em ferramentas, entrar em processos, sabe? Então, são coisas muito simples, Ronald. Então, não, com certeza. Mas, Williams, não é todo mundo que faz isso. Algum momento passou pela sua cabeça do tipo, poxa, o cara me contratou para me pagar um valor de um serviço de suporte, que é um valor de ticket de suporte, e eu estou entregando muito mais. Algum momento isso já passou? Ou alguém da tua equipe já te questionou, falou, poxa, Williams, a gente vai fazer isso mesmo, cara? A gente vai fornecer isso? Como é que você pensa sobre isso? Eu quero entender seu padrão de pensamento. Então, voltando até quando a gente falou sobre a abertura da empresa, né? No meu planejamento estratégico, eu sabia que ia chegar um determinado momento, esse trabalho de gestão que eu faço, que hoje é exercido por mim, e a gente ia ter um gargalo, né? A gente ia ter um gargalo. Que era só você, no caso, né? Que era somente eu. Feito por você. Mas depois, com o tempo, eu fui formando um time que eu fui delegando. Então, a gente foi criando ferramentas. Então, assim, quando o cliente fala, por exemplo, puxa, eu preciso melhorar a minha internet, eu tenho que montar um escritório novo e cotar links de internet. Então, a gente já montou um processo com mapa de cotação, com um site survey, com fornecedores mapeados, que eu já consigo transferir isso para a equipe. Então, assim, o que é recorrente, a gente já transferiu para a equipe. Quando o cliente fala, puxa, eu estou com o meu sistema de e-mail que é muito ruim, puxa, a minha equipe já sabe como operar e estruturar a abordagem para poder tratar o projeto de melhoria, né? Então, as coisas acabaram sendo um pouco
um pouco naturais, porque eu já tenho como conceito que eu tenho que não delegar, né? Eu tenho que estruturar e preparar alguém para dar continuidade depois, né? Sim. Então, hoje em dia, né, quando surgem esses projetos, eu acabo fazendo a reunião de levantamento com o cliente, eu levo para a equipe o que é a necessidade do cliente, para depois junto a gente desenhar a solução, né? Uhum. Porque Entendi. nesses últimos anos eu fiquei um pouco, a gente enferruja, né, da É, própria total. tecnologia. A gente para de mexer com o que tem de coisas novas e a gente Sim. enferruja um pouco, né? E aí eu Entendi. foco mais em ser estratégico e estar acompanhando tudo que tem no mercado, né? Mas respondendo a sua pergunta, envolve muito de você ter pessoas que estejam também vestindo a camisa do cliente e usando as ferramentas que você desenha, né? Entendi. É exatamente isso. Eu acho que você falou para mim, assim, eu começo a perceber aqui alguns padrões Uhum. de sucesso. O primeiro padrão que eu vejo é o seguinte: é você, quando atender um cliente, você primeiro contratar a equipe e você delegar certo conhecimento que você tinha, que era o Uhum. conhecimento de gestão, e você começa a delegar para pessoas da sua equipe para executar isso. Então, assim, eu vejo que todos os empresários que têm sucesso, que têm empresa grande, e a sua empresa, hoje você tem 30 funcionários, não é isso? Você falou? Uhum. Então, Uhum. todo mundo que tem empresa grande, cara, precisa ter processo. Claro. Precisa ter processo. E aí eu começo a perceber aqui o seu lado gestor, porque você foi gerente de TI antes de iniciar a sua empresa. Exatamente. Então você Então isso foi natural para mim, né? isso foi natural. Então para você soou como óbvio, né? Uhum. Mas isso não é óbvio para muitas pessoas. Então esse é o primeiro ponto que eu estou começando. E é legal fazer essa entrevista que a gente começa a ver alguns padrões de sucesso, né? Porque o sucesso deixa pista. Então, esse é o Exatamente. primeiro ponto. Você delegou a parte operacional. E você disse: olha, nem todo mundo tinha a mesma capacidade que eu tinha de fazer esse tipo de trabalho, que era o tipo Uhum. de trabalho de gestão. E Uhum. aí você delegou, você criou suas ferramentas, planilhas, os processos, e falou para a pessoa: olha, é assim que a gente faz na hora que tem que atender os clientes. Exatamente. É assim, eu costumo falar, Ronald, que muitas vezes eu contrato uma pessoa não pelo conhecimento técnico que ela tem. Porque assim, a parte técnica você ensina, né? Então, hoje em dia, você entra no YouTube e se aprende É muita verdade. coisa. A pessoa É tem que ter verdade. boa vontade, né? Não Uhum. basta você ter conhecimento se você não tem alguns valores. Então, alguns outros valores são fundamentais na hora da contratação e não o conhecimento técnico. Dá um E, exemplo de alguns. olha, eu Quais são os gosto valores muito, que você gosta? olha, eu gosto muito quando eu entrevisto uma pessoa e você olha nos olhos dela e aquele cara assim tá com uma vontade tremenda de trabalhar. Aquele cara que Hum, percebe que faltaram algumas oportunidades e aquele cara está disposto a mostrar o que tem de potencial. Aquele cara que você percebe que está de barriga cheia, Ronald, que está satisfeito, aquele cara que está vivendo de seguro-desemprego e está feliz, está esperando acabar o seguro-desemprego para arranjar o emprego, não é o cara que serve para trabalhar comigo, sabe? Aham. Então, a gente percebe quando a pessoa está disposta a fazer algo. Você pergunta algumas coisas e a pessoa sabe que quer trabalhar, entendeu? Uhum. Contratar é bastante difícil, né? Tem muita gente que tem Exatamente. dificuldade, tanto na questão, eu já contratei algumas, eu particularmente, eu tenho uma ajuda, porque em casa, a minha esposa, ela tem uma empresa de RH, Já ela tem faz filtrado, né? recrutamento e seleção. Então, ela me ajuda dando toque e tal, mas mesmo assim, mesmo com essa assessoria, né, em casa, Uhum. é difícil, cara. Para mim, não é fácil mesmo você avaliar ali a pessoa, né, e acertar e tal. Então, enfim, então eu já tive contratações que foram muito boas e contratações que não foram tão bem sucedidas, não. E o que você acha de quem tem medo de contratar? É assim, você tem que pensar no crescimento da empresa, né? Onde eu fico imaginando eu quando comecei, né? A empresa, trabalhando sozinho, fiquei 6 meses trabalhando sem ninguém. Chegou um momento que você tem que falar, puxa, eu tenho que ter alguém que faça as atividades mais simples, que me dê um suporte.
e você tem que tomar uma decisão, você tem que começar por um caminho, né? E aí você, claro, fica muito receoso, porque você tem fatores que limitam, né? O salário da pessoa, Sim. sabe? Então, você tem Verdade. receitas que, sabe, muitas vezes são E restritas, você tem entendeu? um compromisso também de saber que todo mês você tem aquele pagamento para aquela pessoa, você tem a sua receita que entra, e também Exatamente. quando você quer contratar, você sabe que é uma pessoa ali que às vezes está sustentando uma família ou a vida dela, e você quer que a pessoa fique também. Então, você ainda tem a preocupação de ter a receita para manter a pessoa por um tempo, né? Exatamente. Assim, hoje eu penso assim, puxa, claro que você quer que a sua empresa cresça porque você quer prosperar, né? Todo mundo pensa isso, ninguém abre uma empresa, vai montar uma ONG, claro, todo mundo tem às vezes um lado solidário, mas a gente está falando aqui com empresários do segmento de TI, né? Todo mundo abre uma empresa porque quer prosperar. Mas me motiva muito saber que, puxa, do nosso trabalho, a gente coloca alimento em 30 residências, sabe? E eu gostaria de fazer esse número de colaboradores dobrar, triplicar, porque você percebe que não é só o lucro, né? As pessoas estão trabalhando e você está ajudando aquelas pessoas também com algo muito, muito bom, né? Que é o emprego, né? Não é só uma ajuda social, né? É verdade. E eu acho que nem todo mundo tem perfil para ser empresário. Claro. Então tem gente que não quer correr risco, porque ser empresário é difícil pra caramba, cara. Você tem uma série de riscos ali. Obviamente, né, você prosperando, sendo bem-sucedido, você tem ganhos maiores. Mas em compensação, você tem riscos também, porque qualquer coisa que aconteça, e a gente sabe que no Brasil, se a empresa não der certo, o empresário depois é que sai todo endividado. E às vezes a dívida, cara, você vê aí pessoas que falam, eu tinha tantos mil em dívida, paguei. Às vezes a gente vê esses vídeos no YouTube, né, dos caras contando da história deles. Cara, o cara que tá com 500 mil, 1 milhão em dívidas, ele só paga isso se abrir outra empresa, outro negócio. Não tem como pagar isso sendo funcionário. Agora, nem todo mundo tem esse perfil. E tá tudo certo, tá tudo bem, não tem certo nem errado. Eu acho que a função do empresário é isso. Ele tem mais afinidade com essa questão de risco, mas em compensação ele ele pode ter ganhos maiores, certo? Mas ele também ajuda muita gente, cara. Ele sustenta famílias, ele vê as pessoas, vê uma pessoa entrando, trabalhando, crescendo na empresa dele, sabe? E eu acho que isso realmente isso sim é ajudar, né? Isso sim é você colaborar com a sociedade. Essa é a minha visão. Eu concordo com você. E assim, para você chegar, puxa, eu sou empresário, cara, você pode abrir um negócio por conta própria, mas é importante a formação, é importante o conhecimento, sabe? Se eu não tivesse passado pelo cargo de gerente de TI na construtora, se eu fosse só um cargo técnico, certamente meu produto ia ser diferente, né? Então, a gente está vendendo aquilo que a gente sabe, né? Então, eu estou vendendo o conhecimento porque eu passei por um processo de aprendizado, né? E é importante a gente sempre estar aprendendo algo novo, sabe? Esse período de quarentena aí que eu fiquei um tempinho em casa, puxa, eu estudei um monte de coisa, desde, sei lá, de RPA, até Photoshop, me envolvi um pouquinho para aprender aí, para poder acompanhar o curso aí com o pessoal aí do Chicão e o Leandro, né? Mas a gente não para nunca, né? A gente não para nunca, né, Ronald? Não para nunca. A gente não para nunca. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é essa questão. Eu sempre falo, e eu sempre aconselho os empresários que, quando começar a fechar mais cliente e faturar, que ele comece a delegar a parte técnica. Ele comece a ter um ajudante e comece a delegar para que ele possa ficar mais focado para fazer as atividades para trabalhar, para fazer a empresa dele crescer. Mas vamos lá. Aí a sua empresa tem 11 anos, seu primeiro ano foi muito bem e tal. E aí, como é que foram os anos seguintes? Você veio crescendo até... como é que foi isso? Porque, há 11 anos atrás, a gente está em 2020. 11 anos foi 2009? 9, exatamente. 2009, quando começou.
2009. Eu lembro que 2009 tinha acabado uma crise mundial, mas no Brasil não estava tão... Estava ok, né? 2015 o bicho começou a pegar por aqui. Mas como é que foi? Como é que foi 2010, 11, 12? Como é que foram os outros anos? Não, todos os anos nós tivemos crescimento, sabe? Eu não tive nenhum ano que a gente passou por um período aí de retração, sabe? Até mesmo agora, durante o período assim de pandemia, claro que a gente foi impactado, né? Quem presta serviço, se o seu cliente ele sofre, né? Ele negocia com você e você precisa mexer também. Mas eu sempre e assim, fui muito... Vamos especificar, né? O que é seu cliente sofre? O que você quer dizer com isso? Por exemplo, nós tivemos esse ano 3 empresas que fecharam, sabe? Fecharam por conta da crise, né? Então, a gente estava conversando com um cliente há um tempo atrás, ele é do setor de coberturas, né? Então, ele trabalha para a Fórmula 1, trabalha para grandes empresas. Então, durante o período de pandemia, ele trabalhou bastante, né? Porque ele montou muitos hospitais de campana. Mas cancelamento de carnaval, Fórmula 1, ele foi impactado. Aí ele chega e fala, Williams, o contrato que a gente tem contigo, a gente precisa renegociar e tanto que foi um desconto por X meses. Entendi, pediu redução. Isso começou em janeiro. Janeiro não, em março, muitos clientes, né? Solicitando redução de valores. E aí? E você? Quando começou a ver vários clientes pedindo, isso aconteceu com todo mundo, com vários empresários. E aí? E como é que foi na sua empresa? Você passou por algum aperto? Você teve que reduzir também? Teve que mandar alguém embora? Claro, a gente precisou dispensar aí 2 funcionários, a gente precisou afastar alguns outros também, né? Eu ainda tenho funcionário afastado ainda, né? Porque eles trabalham em projetos que a empresa não retomou as atividades, né? E aí a gente acaba... Ronald, essa hora tem que ser parceiro do seu cliente, né? São nas dificuldades que a empresa testa se você realmente está do lado dela, né? Quando tá tudo bem, é fácil, né? Nas dificuldades você percebe quem está do seu lado. Verdade. A gente precisou apertar o cinto também e renegociar alguns contratos com os clientes, né? Por um período determinado. Sim. Uma coisa que eu falei nessa época, eu tinha um empresário que eu estava acompanhando, ele é de Brasília, e ele passou por isso. E ele falou assim, pô, Ronald, meus clientes estão pedindo redução de contrato. E ali, eu tinha outros empresários também, que eu conversava, e isso estava acontecendo, estava generalizado. Eu falei para ele, olha, dá redução. Ele falou, pô, mas eu não sei, mas aí como é que eu fico? Ele falou isso para mim, mas como é que eu fico? Porque eu tenho minhas contas, eu tenho que entender, não sei o que, e tal. Aí eu falei para ele, olha, cara, é o seguinte, eu acho que o pensamento não tem que ser isso. É bem isso que você falou da parceria. O pensamento é o seguinte, ó, o cliente, ele já está sofrendo, porque ele sofreu baixa. Ele está reduzindo o contrato. Muitas vezes, quem paga ele pediu também para reduzir, e ele reduziu. Então, ele vira para o fornecedor, é uma cadeia, e pede isso também. Agora, existe um fato. Se você não reduzir o contrato, você vai acabar perdendo o cliente, de qualquer maneira. Então, é certo de você baixar o faturamento? É certo. O faturamento vai baixar. Mas você não precisa perder o cliente. Então, perder o faturamento, tudo bem. Isso aconteceu e depois a gente vai ter que lidar com essa situação. Agora, perder um cliente ou não, isso muitas vezes é uma escolha. Entendeu? Então, o que eu falei para ele é, olha, cara, dá a redução, mas não perde o cliente, porque depois o cliente se recupera e aí você volta, o contrato, as coisas vão voltar ao normal, né? Quando o contrato voltar ao normal, você volta ao faturamento normal que você tinha. Então, isso foi um dos pontos, assim, que a gente conversou bastante na época. E foi a decisão mais acertada a se fazer. E é como você falou mesmo, né? Tem que ser parceiro do cliente. E o cliente reconhece isso, né? Não, reconhece porque, primeiro, se ele está contigo é porque ele vê valor, né? Ele gosta do seu trabalho, você entrega algum benefício para aquela empresa, né? E nesse momento é importante você alinhar isso, né? Se o cliente está querendo renegociar, você alinhar, puxa, eu estou fazendo um bom trabalho. Existe algo que eu posso aumentar ou diminuir, sabe? Existem outras oportunidades, voltando a falar sobre gestão, né? Quando a gente falou do nosso trabalho.
Existem outras oportunidades dentro da sua empresa que você precisa de ajuda para a gente poder revisar e você obter ganhos também? Fala mais sobre isso. Isso é interessantíssimo. Fala mais. E como é que você pegou essa sacada? Olha, algo muito clássico. As empresas estão fazendo um movimento de fechamento de escritórios, né? Então, tem muita empresa que sabe que o custo fixo que ele possui hoje pode diminuir se ele coloca o funcionário para trabalhar em casa. Então, a gente fez um movimento muito grande de preparar todas as empresas assim para home office. Puxa, então você pode colocar home office de várias formas, né? Então, é você mostrar para o cliente que você, primeiro, pode ajudá-lo nessa migração de tecnologia, né? Ele adotar essa metodologia, essa tecnologia nova, e ele vai avaliar que ele vai reduzir custos em outras frentes de trabalho. Tá? Então, nesse momento ele vai rever, puxa, eu preciso ter internet do jeito que eu tenho, eu preciso ter os equipamentos como eu tenho, então você vai ter que sentar junto com ele, ver todos os custos e poder fazer um planejamento, né? Entendi. Então, na prática, o que você fez foi, o cliente ele estava passando por dificuldade, ele precisava salvar mais dinheiro, reduzir custo, e você se ofereceu, sentou com ele para poder revisar tudo aquilo que ele gastava, contratos, internet, sei lá, várias coisas que ele fazia, para que ele fizesse de uma forma mais econômica. Você fez isso para os seus clientes. Exatamente. E aí você reforça valor, né? Então, além da gente entrar, claro, com desconto, é nesse momento que você reforça os valores, que é o que a gente pratica, né? Não só fazer... Não é só apagar incêndio, é a gente trabalhar junto no planejamento e na gestão. Esse é o conceito de TI estratégica, então, né? Exatamente. Ou seja, então você deu desconto, ainda foi estratégico junto com o seu cliente. Exatamente. Sensacional, cara. Então é por isso que os clientes gostam tanto, né? Por isso que os clientes ficam. E na sua empresa, como é que é essa questão de saída de cliente e tal? Os clientes, eles ficam com você por muito tempo? Olha, Ronald, não, ficam. Eu confesso que eu tenho um apego, né? E ninguém gosta de perder cliente, né? Ninguém gosta. Eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto muito, assim. Eu tenho uma dificuldade em lidar com as perdas, né? Então, eu já sofri mais com isso, sabe? Mas a minha esposa até fala, cara, não esquenta a cabeça, porque faz a coisa certa, porque hoje sai um, amanhã entra outro. Então, e aí você tem que reforçar os teus valores. Assim, a dica também para quem está começando, tá empreendendo agora, faça a coisa certa. Não tenta tirar vantagem, não tenta passar o seu cliente para trás, não tenta dar um jeitinho, sabe? Cobra um preço justo, porque volta, cara, isso volta para você, a lei do retorno. Então, se o cliente cancela o contrato porque não está satisfeito com o serviço, ou, sei lá, qualquer outro fator, a gente continua mais dedicado para recompor, né, a base. Exatamente, cara. Eu acho que outro dia eu estava conversando com uma pessoa e aí a gente estava falando sobre isso, né? Cliente nervoso ou cliente chato. E aí, uma das coisas que eu falei é que, isso eu estava advogando, né? Eu estava dando minhas razões. Eu falei, cara, eu acho que não existe cliente chato, não, cara. Eu acho que o que existe é cliente insatisfeito e o que tem que fazer é procurar entender qual é a insatisfação dele para você reforçar. Por que acontece? Eu acho que o pensamento é bem esse. Se a gente começa a colocar culpa no cliente, o cliente que é chato, eu atendi, fiz a mais para o cliente, ele não me reconheceu, fiz isso. Se a gente começa a botar a culpa no cliente, basicamente a gente entra numa posição de vítima onde a gente não pode fazer nada com relação àquilo. A culpa é do cliente, é o cliente que é assim, eu não posso fazer nada. Só que quando você comentou aí que você depois reavalia, você fala, olha, eu tenho a consciência certinha, que eu fiz tudo certinho, que eu fiz o meu papel, que eu fiz o meu melhor. E depois eu reavalio para ver como que eu posso melhorar. Mais ou menos isso que você falou, eu reavalio para ver como é que eu posso fazer diferente. E é isso. Esse também, já veja aqui, ó, o segundo padrão de pensamento. Qual é? É você sempre focar naquilo que você tem controle. Eu não tenho controle se o cliente vai ficar comigo, eu não tenho controle se o cliente vai querer continuar ou não. Agora, eu tenho controle de como eu ajo, como eu atendo, como eu respondo a uma insatisfação.
Então, isso eu tenho um controle. E se, por acaso, tem um cliente insatisfeito ou chateado, eu respondo, ele não gosta, ele pede para sair, sabe? Eu tenho o controle de aprender sobre aquilo e fazer diferente no próximo. Então, esse também é um outro padrão de pensamento para crescimento. Né? Eu tenho até hoje assim uma planilha, né? Eu sou o maluco das planilhas. Né? Eu tenho até hoje uma planilha com todos os clientes que nós perdemos e para saber a razão, né? Então, algum tempo atrás eu olhei para fazer uma revisão dos primeiros assim que nós perdemos e hoje aquele motivo que foi lá atrás hoje a gente não ocorre mais, né? Então aí você fala na gestão do famoso PDCA, né? Até você aplicar no teu negócio o famoso PDCA, né? Se você não ficar revendo e você olhar, fazer uma autocrítica na tua empresa, aquilo que acontece de errado, você corre o risco de ficar com os olhos fechados e continuar errando para sempre. Né? Nossa, legal. E isso acaba criando processos, né? Então, por exemplo, hoje, a opinião não do meu cliente, a pessoa com quem eu falo, mas o funcionário do meu cliente hoje tem uma opinião muito importante para mim. Porque ele é fator decisório, né? Então, muitas vezes, o meu cliente pode me adorar, falar assim, puxa, o Williams é muito legal, mas o meu funcionário reclama tanto do time dele que eu vou cancelar o contrato. Então, a gente cria ferramentas para que qualquer insatisfação do usuário frente ao serviço que eu estou entregando, a gente possa monitorar. Então, quando algo já acontece de errado, a gente já tomar uma atitude, porque isso eu vi lá atrás, né? Eu vi lá atrás que muitas vezes a minha equipe errava e eu não tinha informação disso. Então, eu tive que implantar um processo para gerir essa situação. Né? Nossa, viu? Sensacional, né? A importância de processos, né? Eu acho que não dá para uma empresa crescer sem ter processo. Acho que isso não existe. E assim, eu brinco com os meus clientes, olha, nenhum funcionário meu se chama Jesus Cristo. O cara não é perfeito. O cara não é perfeito, as pessoas vão errar. Vai ter um dia que o rapaz brigou com a mulher, quando saiu de casa, e ele vai chegar de mau humor, ele vai poder te responder um pouquinho áspero, você vai estar de mau humor também, aí vai gerar um conflito, entendeu? Mas você fica tranquilo que a gente vai, sabendo disso, vai resolver. Então, a importância de ter alguém na empresa ouvindo o seu usuário, né? Não só o seu cliente, né? Não é o gestor, a empresa que você fala, diretamente o teu usuário. Sim, muito bom. Sensacional. Agora, vamos lá. E aí? E esse ano? Aí começou, a gente veio esses clientes pedindo redução de contrato. Você falou que teve 3 clientes que fecharam mesmo, né? Mas fecharam mesmo, né? Fecharam as portas. Fechou. Não existem mais. E aí, como que você me conheceu? Bom, eu já sentia que os leads chegavam, né? Eu tenho algumas frentes de prospecção que traziam leads, mas a gente tinha muita proposta que não era aceita, né? Então eu fazia proposta e eu não tinha fechamento. E aí você apareceu no meu Instagram com um anúncio, né? Você fez até essa chamada aí para a gente ter metas e você ter os resultados. Não foi nem isso que me fez, né? Participar dos cursos, né? Da mentoria, mas foi muito mais assim pegar uma metodologia para a gente colocar em prática, sabe? Então, assim, o importante não é você jogar 10 propostas na praça e fechar uma. Não, se você tiver uma proposta que é aquela matadora, o esforço é muito menor e o resultado é muito maior, entendeu? Muito mais certeiro. Mas você me conheceu, então, você me conheceu vendo, apareceu um vídeo no seu Instagram. Sim. Foi. E você nem ficou muito tempo aparecendo no Instagram, não. Umas 2 vezes que eu vi, eu já fiz contato contigo. E isso foi quando? Você me conheceu quando? Esse ano? Foi em março. Foi em março desse ano. Logo no comecinho aí da quarentena. Tá. E aí? E quando que você viu assim a primeira oferta de um curso, de um programa de acompanhamento? Foi quando? Você lembra? Olha, Ronald, eu nunca fui de acompanhar outros cursos assim de venda, sabe? Eu não estava antenado com isso. Mas um curso meu, né? A procura. Foi só o seu que eu vi que casou com o meu propósito, sabe?
em termos de ter metodologia de vendas. Quando você apresentou, eu assisti às suas lives, né, os workshops também, então, pelo workshop eu percebi que tinha um processo por isso. Aí veio de encontro com a nossa forma de trabalho, de realmente ter processos. Entendi. Sabe? Se eu já aplico a parte de processo no operacional, eu precisava também estruturar a parte comercial com o processo também. Entendi. E isso, essa conclusão que você teve, isso veio assim rápido para você? Ou você teve alguma consideração? Ah, será que eu faço? Será que eu não faço? Como é que foi isso? Não, eu precisei assistir os 3 workshops, precisei ver todo o processo, para poder ter certeza que era isso mesmo. Entendi. Tá bom. E aí, quando você entrou lá no treinamento, que situação você estava? O que você queria? Como é que foi para você essa jornada? Bom, foram 2 gratas surpresas, né? A primeira foi ter contato assim com o Chicão e o Leandro, sabe? Os dois são mestres, assim, então em termos de redes sociais, eu posso te dizer que eu economizei um curso aí de redes sociais fazendo um trabalho aí com vocês, então aprendi bastante com isso, né? E deixa eu só fazer um parêntese rapidinho aqui, porque quem não sabe quem é Chicão e Leandro, são 2 instrutores lá dentro do treinamento. Que, na verdade, né, eu nem gosto muito de chamar de curso, mas pode ser chamado, mas eu chamo mais de programa de acompanhamento. Né? E aí tem 2 instrutores lá, um é o Leandro e o outro é o Chicão. Mas enfim, e eles estão sempre presentes e tal. E aí, então a primeira surpresa foi isso. Foi ter um contato do Leandro Chicão que ensina marketing, né? Como você fazer anúncio e tal. Exatamente. Landing page. Eu já economizei um curso com isso, já estava no pacote já. Então, o segundo foi ter visto o processo realmente de vendas, né? Estruturar toda a abordagem, sabe? Principalmente o fator do levantamento técnico, sabe? Hoje mesmo, onde eu fiz a apresentação de uma proposta. Né? Hoje, peraí. Hoje mesmo. Vai ser, antes da live você fez a apresentação de proposta. Às 11 horas eu apresentei uma proposta para um cliente. E eu não mandei a proposta para ele, eu compartilhei minha tela, fiz a apresentação usando a metodologia. A proposta, existiam alguns problemas na proposta que o cliente já falou para poder alinhar. E nos questionamentos finais, assim, eu já pude pegar alguns insights, algumas opiniões que vão direcionar para a proposta final, sabe? E a pessoa já deu alguns sinais assim que vão entender para a proposta final. Antigamente eu não fazia isso, eu formatava a proposta, enviava, e aí você volta para aquela correria do dia a dia, né? De você fazer operacional, atender cliente, e você esquecer a proposta lá. E vem cá, e por que você acha que só enviar a proposta não é... Hoje você tem a visão completa do processo todo. O que você acha que muda assim mais para você? Quando na época que você, antes, né, quando você só enviava a proposta e agora que você apresenta a proposta e bate ali nos pontos importantes. O que você acha que muda? São 2 fatores importantes. O primeiro é alinhar aquilo que eu entendi da necessidade do cliente. Então, assim, eu preciso Peraí, fala mais sobre isso. Isso é super interessante. Entendi da necessidade do cliente. Quem está na live, imagina um outro empresário que não está entendendo do que você está falando. O que é isso? O que é entender a necessidade do cliente? Fala mais. Por exemplo, esse projeto ele envolvia a implantação de um novo escritório. A gente fez uma especificação de firewall para esse cliente, trabalhando com Fortinet, né? E colocando um produto que supria todas as necessidades de segurança do cliente. Tá. Era um firewall, um appliance de firewall que fazia tudo. Exatamente. Só que durante a apresentação, o cara falou assim, puxa, mas as minhas outras unidades eu não tenho isso. Entendi. Eu tenho algo mais simples, eu tenho outro produto. Aí eu falei, puxa, se eu não apresentar uma alternativa de produto, eu perco o projeto. Então, esse alinhamento, quando eu falei tudo que o produto fazia, quais são os benefícios, e sempre alinhando, olha, essa funcionalidade vai suprir aquela necessidade que você apresentou. Está sempre alinhando dessa forma. Então, nesse momento, foi onde eu percebi que eu tenho que fazer uma outra proposta com outro produto que tem um custo mais acessível.
Tá. Entendi. Então, ó, vê se eu entendi assim corretamente, tá? Uhum. Dessa maneira que você conduz, você consegue, ao apresentar, ao falar com o cliente, você consegue saber se aquilo que você está falando, aquilo que você está apresentando, que você está mostrando, se realmente está sendo atrativo para o cliente ou não. Você consegue ter essa visão completa. Assim. E antes, você não tinha isso ou você até tinha um pouquinho dessa visão? Assim, não, não tinha isso. Não tinha isso. Eu não Mas entrava... você sabia que você não tinha? Não Porque sabia. isso às vezes é um ponto cego, né? Não sabia, não sabia. Eu achava assim que meu produto já tinha um formato assim definido e que a gente poderia atender qualquer empresa, né? Uhum. Então, independente do ambiente da empresa, eu vou fazer outsourcing de TI que vai ser igual para todos. E não é dessa forma. Não é dessa forma, não. Muitas vezes ele contrata por outros fatores, né? Então, você, no levantamento, acaba percebendo quais são os fatores, né? Exatamente, o cliente diz, né? Eu costumo dizer que sempre o cliente te diz o que ele quer, aquilo que ele está contratando, qual é o fator. Olha, eu tenho esse problema. E muitas vezes a pessoa que é muito especialista, ela não escuta, ela quer vender a solução, sabe? E não quer ouvir o problema que o cliente fala. Agora, é muito sutil isso que você comentou. Isso hoje é bem claro para você, porque você vê, mas isso é um ponto cego. Porque eu tenho certeza que tem pessoas assistindo essa live que ouviu você falar isso e está pensando, mas eu sei apresentar. Mas eu também apresento dessa maneira. Também apresento a proposta. Só que existe uma sutileza. Caraca, quase inventei uma palavra aqui. Mas existe uma sutileza por detrás. Uma coisa é você falar, apresentar para o cliente e você tá ali olhando para o cliente, ó, e vendo qual é a reação que ele quer. Você está de acordo com o feedback. Você fala e você sabe da hora. Acertei, errei. Acertei, errei. E quando você erra, você fala, errei, mas agora eu sei, é para fazer isso. E você faz. Então você direciona para onde vai a coisa. Então hoje você vê isso claramente. E eu acho que às vezes é difícil, para quem não entende isso, né? Que vendas é construída e você consegue ir direcionando a percepção que você quer criar no cliente. Você direciona o que você quer. E eu acho que quem não sabe desse processo acredita que é só ir no cliente, visitar, explicar ali o que faz, que o cliente vai entender, que a venda vai acontecer. E olha, eu te perguntei se era isso se você tinha essa visão. E você, antigamente, você falou que você achava que era assim, que era só visitar, né? E explicar que o cliente ia entender. Agora, quanto você atribui dos seus últimos fechamentos, né? Você falou, aqui no início da live, falou que fechou mais de 30 mil em contratos. Dos últimos fechamentos, quanto você atribui que esse novo modo de apresentar, de negociar e de fechar a proposta, quanto você atribui para esses fechamentos? 100%. 100%? 100%. Assim, a forma de você apresentar... Isso é muito importante, Ronald, porque a forma como você já está vendendo o teu serviço vai demonstrar como você vai entregar ele depois. Se você vende de uma forma estruturada, sabe, de você falar, olha, o meu trabalho hoje ele tem garantia, eu vou te entregar tal resultado, o cliente fica muito mais seguro no que vem pela frente, entendeu? Então, isso impacta bastante, sabe? A gente está trabalhando num outro projeto que a empresa ainda não iniciou, mas a gente já está conversando já há um tempo, e o cara falou, cara, só pelo jeito que você apresentar a proposta, eu não quero nem ouvir os outros. É mesmo? Me deu segurança. Eu não sei se a gente vai abrir, porque eles vão abrir uma unidade de negócio nova. Eu não sei nem se a gente vai abrir essa unidade, mas só do jeito que você está apresentado, já dá para perceber que é algo organizado, né? Nossa, cara. Não, isso e é assim, muito bom. Você sente que... fala. E sabe o que é interessante, Ronald? Você tem que ter uma percepção, que é o que eu estou tendo hoje, assim, falando do curso. A gente comentou sobre o Leandro e o Chicão, que auxiliam a gente, o grupo, né, nas estratégias de campanha. Quando você começa a fazer os levantamentos, né, técnicos, as necessidades do cliente, ele já está te dando a informação do que você precisa voltar e fazer na campanha. Sensacional, né? Isso é uma sacada muito forte, né? Porque Exatamente.
Exato, cara, porque, na verdade, o que a gente precisa fazer, a gente precisa atender ou fazer uma campanha de prospecção, para quem não sabe, né, o que a gente está falando, são campanhas de prospecção, anúncios que a gente está montando lá dentro do curso, para poder atrair clientes que tenham interesse no serviço que a gente presta. Só que o que faz o cliente agir são os motivos deles. Então, muitas vezes a gente acha que o cliente quer isso, quer aquilo, mas o cliente ele tem um motivo próprio. E quando você está conversando com o cliente, ele te conta a dor dele. Né? E normalmente o cliente ele quer resolver uma dor, um problema. Né? E você agora está pescando isso. Né? Então, com o cliente contando, né? Semana retrasada, um cliente falou assim, puxa, a minha área de TI vive apagando incêndio. Cara, aquilo ficou na minha cabeça. Aí, no final de semana, eu já soltei uma campanha com apagando incêndio. Já soltei, fiz uma arte, já fiz landing page nova e já botei no ar para poder abordar esse tema. Porque o cara falou e eu achei que era uma dor interessante a ser trabalhada. Cara, não, sensacional. Sensacional. Os clientes, eles querem resolver as dores deles. Os clientes, e o seu marketing tem que ser focado nisso, encontrar pessoas que têm dor. Então você botou, olha, sua empresa, como é que foi sua campanha? O que você escreveu aqui? Só pra gente, só pra poder imaginar. Assim, mais ou menos. O head era assim, o seu TI vive apagando incêndio? Né? E aí você descubra como solucionar esse problema. Né? E ele vai cair na nossa landing page, onde a gente vai tratar mais assim o assunto, né? E tentar capturar o lead, né? Exatamente. E assim, Williams, eu sei que a gente tá conversando hoje, inclusive, a gente falou mais cedo ali no nosso grupo lá do WhatsApp, no grupo lá dos empresários, né? E uma das coisas que eu propus hoje é de você contratar, de repente, já uma pessoa para poder fazer sua prospecção. E olha, vamos fazer isso, então ótimo. E olha, o que essa pessoa ela vai falar na prospecção, quando ela ligar, quando ela mandar e-mail, vai ser justamente isso. A mensagem é a mesma. Então você já entendeu que o gancho é o que vai mover o cliente a ter interesse em conversar com a sua empresa. Então, quando você contratar, seja o rapaz ou a moça que for fazer prospecção, eles vão ligar e vão falar: olha, sua TI costuma apagar incêndio? E deixa eu te explicar o que é incêndio. Incêndio é toda hora para alguma coisa e o cara da TI fica para lá e para cá. Às vezes as pessoas reclamam, fala, e parou de novo. Fica 10, 15 minutos sem reclamar. Isso acontece aí, a pessoa vai falar assim por telefone. Ela vai criar os e-mails, vai botar lá na ferramenta para disparar os e-mails todos automáticos e tal, mas o que vai no texto do e-mail é isso, são esses ganchos. E agora você descobriu um gancho, entendeu? E amanhã ou depois, visitando outros clientes, vão surgir outros. E o mais legal é que agora o seu lado de marketing, né? Agora o empresário, marqueteiro e tal, cara, tá ativado. Exatamente. Então você tá vendo muita oportunidade, muita peça de marketing. Então, cara, eu acho que muito legal e eu acho que o caminho é esse, cara, não tem mais volta. Depois que você vê alguma coisa, não tem como desver. Agora você sabe, né? Você entendeu o conceito, né? Exatamente. Assim, e eu não entrei com esse propósito no curso, era simplesmente você estruturar um processo, né? Queria estruturar o processo de vendas, né? Mas você tem que estar aberto para os insights, né? Você tem que estar aberto para aprender coisas novas, né? Muitas vezes você tem que... Eu fico lá no curso, sabe? Eu entro todas as aulas, eu entro e fico lá quietinho, escutando, porque você vai estar ouvindo um colega seu que é do mesmo setor ou não, às vezes ele trabalha na área de sistemas, ele é DBA, ele tem outra área, né, de atuação em TI, mas tem uma ideia bacana que você pode trazer, né, para você aplicar no teu setor, né. Sim, então, com certeza. E às vezes você ouve o desafio de uma outra pessoa e aquilo você fala, nossa, caramba, agora já aprendi. Às vezes você não precisa passar por aquilo, mas você já sabe como lidar, né? Claro que todas as empresas têm o seu nível de maturidade, né? Sim. E isso no grupo é interessante porque você percebe que eu tenho pares lá, colegas lá que estão um nível acima do meu e outro abaixo, e o fato do grupo ser misto, né? Todo mundo se ajuda, né?
Todo mundo se ajuda. Agora, eu quero ver o senhor aí com o próximo desafio da gente poder estruturar essa área comercial, já Claro, botar várias pessoas, né? Isso vai acontecer. Quero sim, como eu te falei, nosso propósito é a empresa crescer e empregar mais pessoas. Eu tenho essa ideia, né, de dar emprego para muitas pessoas. Então, exato. Realmente estruturar para que a gente possa crescer e empregar mais pessoas aí que estão precisando também. Sim, e total, cara. E assim, e agora você já está numa etapa, né, da jornada já bem avançada, Williams. Então, por exemplo, você já fechou contratos, já tem faturamento agora. Então, a gente está vendo essa questão aí de botar uma pessoa para prospectar. E a jornada é essa. Então, essa pessoa vai prospectar, vai começar a achar mais leads. Você pode delegar também algumas tarefas administrativas do comercial, como escrever proposta, fazer cotação com o distribuidor. Ele começa a fazer isso. Entendeu? Você já começa a ficar mais livre. Obviamente, você vai continuar fazendo fechamento da venda, porque você é o especialista. Mas, cara, nos próximos anos, daqui a pouco vai ter outra pessoa prospectando. Aí outra pessoa você vai botar para te ajudar para fechar. E daqui a pouco, quem sabe, você vai estar com um diretor aí de comercial, já pensou? Passa e aí uma vez por semana na empresa. Passa uma vez por semana. Mas enfim, cara. Mas olha, parabéns. Eu acho que é muito legal você compartilhar isso aqui, a sua história, sabe? E eu acho que é uma lição muito grande para quem está ouvindo de sacar que uma empresa é feita de processos. Eu acho que se a pessoa ela escutou isso e ela conseguiu pegar esse padrão de raciocínio, e isso era uma coisa já sua, porque você foi gestor e outra coisa, você disse aqui que quando você viu e comprou o treinamento, o programa de acompanhamento, o Código Vendas, você quis botar os processos comerciais. Então, olha só como é que você é uma pessoa que preocupa em processos, né? E é isso, cara. Esse na minha opinião, é o papel do empresário. E eu acho muito legal você vir aqui e você compartilhar como que você raciocina, como que você pensa. Porque eu sei que tem muito empresário que está muito envolvido na parte operacional, seja fazendo a entrega, ou seja até fazendo a venda mesmo, não está preocupado muito com o processo. Tem empresário que tem medo de contratar. Você deu uma dica aqui, você falou sua opinião com relação a isso. Enfim, então, eu acho muito legal você vir aqui, você compartilhar. Você é uma pessoa que tem resultado, você é uma pessoa que, sabe, tem empresa já há 11 anos, já tem 30 funcionários, então você tem propriedade para falar. Te agradeço muito aí pela sua generosidade de compartilhar isso aqui, cara. Não, eu que agradeço, Ronald. E assim, não é porque a gente está aqui junto, né? Mas a gente não te chama de mestre à toa, sabe? Conhece bastante e o fundamental, assim, que, claro, você fazer um curso online, disponibilizar uma coisa, mas, assim, o teu comprometimento com todos nós, assim, é ímpar, sabe? É diferente. Eu não fiz outro curso de vendas, mas você se compromete com o resultado nosso, sabe? Então, isso é muito gratificante também. Não é só vender um curso online. Obrigado, cara. E eu vou te ser sincero, eu não acredito muito em curso online, não. Acho que curso online vai ser um negócio que vai acabar no Brasil aí nos próximos anos. Acho que tem que evoluir, como tudo, e eu acho que, cara, o futuro as pessoas elas têm que dar acompanhamento. Tem que fazer programa de acompanhamento para poder garantir, porque se você der só aula, cara, as pessoas não aprendem, elas têm dúvidas e tal. Então, eu acredito mais nesse modelo de acompanhamento e eu acho que isso vai ser o futuro aí dos treinamentos pelos próximos anos. Mas isso é uma crença minha, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu faço acompanhamento. Não, eu estou satisfeito. Então tá bom, Willis. Olha, muito obrigado, cara. E assim, deixa eu só ler aqui algumas perguntas aqui para finalizar. Teve uma pessoa que botou uma pergunta, foi o Alexandre. Ele queria fazer uma pergunta para você, tá? Pergunta ao Williams: funcionários que não têm a percepção do negócio dele ao longo do tempo, tipo falta de atenção, sempre chegando atrasado, esquece das tarefas, não tem iniciativa, mas é leal. Pergunta difícil, hein? O cara tem vários problemas, o Alexandre falou, mas ele é leal. E aí? O fato dele ser leal muda alguma coisa? Como é que é? Não muda. Como é que é isso? Não muda. Assim, claro,
Você pega, cada caso é um caso, né, Ronald? Você tem que eu, no caso, eu avaliaria o prejuízo que aquela pessoa me traz. Ele falou sobre atraso, né? A pessoa está atrasando, isso gera um impacto grande. Pô, ele é a primeira pessoa que chega no escritório hoje, que abre o escritório, e ele é o cliente quando liga. Ele não está lá, puxa, gera um problema para o negócio, impacta no faturamento, sabe? Sei. Então, primeiro, a gente não pode esquecer que está lidando com pessoas. Eu acho que tem que valorizar o capital humano. Eu brinco, eu não tenho uma máquina de fazer bolacha que você põe farinha, põe leite, põe as coisas, aí sai bolacha do outro lado. Eu tenho pessoas, né? Então, Verdade. são essas pessoas que põem o leite aqui na minha casa, né? Então, você tem que chegar e conversar com as pessoas e falar, cara, você está errando nisso, nisso, nisso. Se está gerando um prejuízo para a empresa, me desculpa, mas só lealdade não adianta, né? Entendi. Mas ele outra comentou coisa, aqui, ó. se o cara fosse leal realmente, ele ia ser leal com o propósito da empresa de entregar os resultados. O que é lealdade para ele? Entendeu? Leal é o cara da tapinha nas costas, pô, chefe, tamo junto. Ou ele perceber que o atraso gera um problema para o negócio dele, né? Então, entendi. E ele comentou aqui, ó, em um determinado momento, ó, falta de atenção, esquece das tarefas e não tem iniciativa. Cara, isso é complicado, sabe? Falta de atenção pode gerar um prejuízo para ele, É verdade. O cara erra um processo lá e apaga um arquivo de um cliente. Então, não sei. Exatamente. A resposta já está meio aí. Ele colocou 3 problemas e só falou que o cara é leal, né? Então você conversa e aí você fala para a pessoa melhorar e depois você acompanha. Se não melhorar, não serve. Ronald, eu tenho um problema grave que eu sou muito transparente. Muito transparente. Eu aprendi assim com uma pessoa que falava o seguinte: diga a verdade, mas com amor, sabe? Você não tem que ofender a pessoa, sabe? Você não tem que xingar a pessoa, esbravejar, gritar, mas fala a verdade. Olha, você está errando nisso, não gostei daquilo. Ou você precisa cumprir essas funções, né, essas responsabilidades, ou não dá, cara. Principalmente para quem é pequeno. O cara, imagina, eu não sei qual é o tamanho da empresa do colega, imagina que ele tem lá 1 ou 2 pessoas, então isso vai gerar um estresse para ele, entendeu? Sim. Então, é verdade, da pequeno ainda pior ainda, que não pode errar, né? Exatamente. Depende mais dos clientes. Cara, e assim, outra coisa, traz a tecnologia para te ajudar. Hoje, por exemplo, lá na empresa, todo o acesso remoto que o pessoal faz, eu gravo a sessão do cara. Você grava? Grava tudo. Se o cara clicou e arrastou para a lixeira, tá gravado, entendeu? Entendi. Então tem auditoria. Para você mitigar o risco, né? Eu tenho que mitigar o risco. Pago caro para ter isso, mas isso me ajudou já muitos casos, assim, de justificar funcionário que fez a coisa correta e o cliente falou que a pessoa fez a coisa errada. Sim, porque isso infelizmente acontece mesmo, e aí como é que a gente fica, né? A gente tem que ser justo. Exatamente. Ainda bem que você tem. Ó, tem uma pergunta do Antônio, achei legal isso aqui. Ele botou assim: tive um problemão com isso agora. Tive um problemão com isso. Agora fico inseguro para contratar. Então, eu estou concentrando muitos processos comigo. Ou seja, o Antônio, ele está passando os processos para ele que está fazendo, ele está inseguro para contratar porque ele teve algum problema desse, ou do funcionário atrasado, ou que era ineficiente, ou não era ativo, enfim. E aí? Ronald, as pessoas são diferentes, né? Assim, eu não sei quantas namoradas ele já teve, né? Mas normalmente a gente não acerta na primeira namorada, né? Verdade. A pessoa namorar e já casou, né? Não casei de primeira, não. Eu também não casei de primeira, não. Verdade. Então foi uma experiência negativa, cara. Bola pra frente. E aí você procura talvez uma orientação, né? Se você tem algum cliente, né? Se você tem algum cliente do setor de RH, conversa com ele. Olha, me dá uma dica aí para poder analisar o perfil de um profissional, sabe? Eu, por exemplo, quando eu pego um candidato, dica para quem hoje está empregado, o cara que não para 1 ano na empresa, quem diz que ele vai parar 1 ano comigo? Eu não quero ter um turnover alto, assim, sabe? Eu quero ter uma pessoa que fica um bom tempo comigo. O cara que fica menos de 1 ano lá na empresa, quem garante que o cara vai ficar contigo também, né? Verdade. É verdade. No caso do Antônio, ele falou que o funcionário perdeu os dados. Cara, e agora ele fica inseguro. Então, pronto, Antônio, contrata essa solução que o Williams tem, né, de monitoramento de sessão,
e... Exatamente. E outra coisa também, cria processos. Ó, eu vou dar uma dica, por exemplo, de processos que a gente colocou. Se eu tenho um cliente que eu vou formatar os arquivos, vou formatar o equipamento, que acontece em qualquer lugar, né? A pessoa que faz o backup, ela tem que passar para uma segunda pessoa validar se o cara fez a cópia correta, entendeu? Isso é simples, né? Entendi. Não precisa muita coisa, né? Então você manda uma pessoa lá, vai lá, reinstala o micro do cara, mas depois que você fizer backup, me liga que eu vou ver se você copiou tudo. Então você teve uma dupla checagem aí. Entendeu? Muito bom, entendi. Então, cara, isso é processo. É você acompanhar onde está errado e você ver como você pode criar. São pontos de controle que você tem que colocar para você ficar seguro. Nossa, sensacional. Excelente dica. E ó, Arthur pediu, qual o nome da empresa do Williams? Fala o nome da sua empresa. É verdade. A minha empresa chama Advanti. ADVANTI. E fica onde? São Paulo mesmo? A gente está em São Paulo. A gente está no bairro da Barra Funda. Ah, tá. Entendi. E você atende Grande São Paulo, Guarulhos atende também? Também. Atende... Tá. Ok. Então tá, gente. E olha, quem quiser conhecer, o meu público aqui, né, que eu costumo falar, são empresários de TI, tá bom? Então deixa aí, quem quiser conhecer a Advanti, a empresa do Williams. Quem não tá em São Paulo, às vezes quer fazer uma parceria, às vezes quer... eu tenho uma empresa, sei lá, em Salvador. Poxa, queria fazer uma parceria com o Williams para ele atender meus clientes lá. Pode entrar em contato com ele. E vice-versa. Tá bom? E vice-versa. Caso queira oferecer, tá o canal aberto aí. E talvez... Pode falar, Williams. A gente está aproveitando agora, Ronald, que está tratando com redes sociais, anúncios, vamos refazer site, a gente entrou também com uma assessoria que faz posts, então assim, a ideia é posts para nós com recorrência, então a ideia é a gente fortalecer a marca assim nas redes sociais, né? E até o site novo, tudo por aí. Isso eu acho muito bom. Isso eu acho muito bom mesmo. Mas é isso, Williams. Parabéns aí pela sua jornada, parabéns aí por tudo que você fez. Eu que agradeço. Muito obrigado por compartilhar aí a forma que você pensa. Eu acho que se alguém pegar e a ficha realmente cair, que os processos é o que vai fazer a empresa crescer, se a ficha cair já para uma pessoa, já estou bem feliz. Tá bom. Bom, e quem acessar o nosso site, o Instagram, Facebook, por aí, quiser depois manter contato, me passa um e-mail, manda uma mensagem e a gente conversa depois também. Isso, então tá bom. Ótimo, gente. Então tá feito o convite aí. Advanti. Gente, beleza, obrigado. E é isso, gente. Se vocês tiverem dúvida, como o próprio William falou, quer conversar, trocar uma ideia, quer perguntar de processos, aproveita. Pode ficar à vontade, a gente está aqui para ajudar, sabe? Aproveita aqui para ajudar os colegas de profissão. Eu já fui muito ajudado, então a gente tem que retribuir, né? Então tá. Trabalhando com pessoas do bem, a gente sempre vai ser um prazer. Sensacional. Beleza, gente. Valeu, um grande abraço e até a próxima. A todos.